da Roménia e não sabemos depois para onde é que vem o resto dos materiais que incluem todo esse prato gastronómico. Portanto, há aqui problemas que, colocados exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, mas também pelo desenvolvimento social, faz com que as coisas tenham alterado e seja mais difícil fazer este controle. Depois, por desconhecer ou por ser difícil perceber qual é a origem dos produtos? Não, sobretudo porque o que é que acontece? Na fileira alimentar, quer os distribuidores, quer os próprios fabricantes, portanto, todos aqueles que integram a fileira alimentar, muitos deles fazem as suas próprias análises, fazem a sua amostragem, fazem as suas próprias análises. Portanto, os distribuidores que existem por aí têm os seus próprios laboratórios. E o que acontece é que muitas vezes esses laboratórios não estão acreditados, como aconteceu agora relativamente às questões dos pesticidas, portanto, não são acreditados, quer em Portugal, quer nos outros países onde isso aconteceu. Uma das questões que se coloca é exatamente a não acreditação dos laboratórios e, por outro lado, nós achamos que há uma exigência maior por parte dos consumidores, é verdade. Se calhar não tão grande como já seria de pretender nesta altura. Nós entendemos que a informação dos consumidores é decisiva para este processo. Nós, aliás, é nessa área que nós, sobretudo, intervimos. Nós achamos que só consumidores muito informados é que conseguem, neste momento, fazerem as escolhas acertadas, fazerem as melhores escolhas e prevenirem alguns problemas. Portanto, entendemos que não é, de forma alguma, uma questão dramática, não é uma questão que seja de colocarmos aqui em causa seja o que for, mas entendemos que as coisas podem melhorar, podem ser ainda aperfeiçoadas, podem ser ainda mais afinadas, se quisermos. Esse controlo que é feito aos alimentos, de que falava, nos laboratórios que nem sempre são certificados, penso que são as próprias empresas produtoras dos alimentos que os fazem ou não? Não necessariamente. Por exemplo, a ASAI também tem um plano de recolha de produtos para Imagino que a análise. ASAI não coloque essas amostras em laboratórios que não estejam certificados. A ASAI tem os seus próprios laboratórios e recorre a laboratórios... Então quem é que produz, quem é que põe nestes laboratórios, muitas vezes não são certificados, os alimentos para fazer esse controle? Poderão ser empresas que nos planos de controle de rotina, nos planos de análise de rotina, entregam laboratórios que poderão não ser certificados ou em laboratórios que trabalham com preços mais baixos. As empresas fazem o próprio controle dos seus produtos e fica-se por aí ou há mais quem controla os produtos dessas empresas? Não sei se Fernando quer explicar, por favor. Nós em 2002 mudámos completamente de paradigma. Porque quem é responsável pela segurança sanitária dos alimentos são os operadores económicos. Eles é que só podem colocar no mercado produtos saudáveis. Se não forem saudáveis, não podem colocar. E se não forem saudáveis, têm que retirar. Portanto, a responsabilidade primária, social, é do operador económico, não é das autoridades sanitárias, não é do Estado. O Estado apenas verifica se o operador económico cumpre com as regras. Isso este paradigma desde quando? Desde 2002, desde a publicação do Regulamento 178 de 2002, de 21 de janeiro. Como é que era antes? Como era antes, havia um sistema misto. O Estado assegurava alguma responsabilidade no controle direto de alguns produtos e o próprio Estado retirava, o próprio Estado reprovava. Agora não é assim. Agora, desde 2002, são os operadores económicos que têm a função de que só podem colocar no mercado produtos saudáveis. Esse é o princípio básico. Se não forem saudáveis, não podem colocar no mercado, ou se acidentalmente o colocaram, têm que o retirar. Infelizmente, em Portugal, isto não está a ser bem interpretado. Porque nós, portugueses, estamos a pagar impostos para o Estado fazer esta função. Quando na União Europeia isto não é assim. Se reparar a atitude, por exemplo, da Findus, concretamente em relação às almôndegas, nos países europeus, foi a Findus que retirou o produto do mercado. Em Portugal foi uma autoridade do Estado que retirou, fomos nós que pagámos um erro cometido por uma empresa privada. Ora, isso está em total falta de consonância com os princípios da legislação europeia. Mas, apesar desse ONU estar nas empresas, é preciso que alguém fiscalize, não é? Existem diversos planos de responsabilidade de controle. Existe um controle primário, que é o das empresas, que asseguram que só colocam no mercado produto salubre, aliás, não foi salubre, nem sequer é alimento. Portanto, essas empresas têm que ter os seus próprios laboratórios, ou comprar um serviço a terceiros,
Portanto, umas vezes tem que fazer o acredita-se. controle de qualidade dos alimentos Não sei que se é da produzem. qualidade seguramente, mas a qualidade é um outro assunto. A qualidade é um assunto que tem a ver com a economia, com a concorrência, que tem a ver com mais-valias económicas. A qualidade não E é aí bem. que Eu não estou aparecem a os laboratórios falar. não certificados, não é? E não devia ser Oficialmente eles não podem ser não certificados. Só são Ah, é? válidos aqueles que são produzidos em laboratórios Mas parece que acreditados. isso acontece, António, ou não? No que se refere aos pesticidas, parece que sim. Parece que... Existe em Portugal tudo um leva a crer laboratório que isso está a acreditado acontecer. para pesticidas, que é o da DGAV, neste momento, que É atualmente único. pertence ao INRAV. Portanto, É muito confuso este processo, não é? Não me parece. Não é? Não me parece. É não me simples? parece. Eu acho que é bastante simples. Existem diferentes níveis de controle e diferentes níveis de responsabilidade. Os produtores têm o seu nível, só podem introduzir no mercado se for saudável. Depois, há ao nível da produção primária e da primeira transformação, entidades que verificam se os procedimentos, a formação das pessoas, se os sistemas HACCP que têm em funcionamento estão a funcionar ou não e se cumprem com todos os requisitos que estão impostos pela legislação europeia. E depois, por cima disso, ao nível do retalho, da distribuição, do consumo final e a nível de todas as funções, existe ainda a ASAI, que é a autoridade que superintende tudo transversalmente para num terceiro nível de controle oficial, se quisermos chamar assim. Controle oficial. Então, não percebi esta questão aqui dos laboratórios. Vou ter que a perceber Pois, melhor. a notícia é exatamente isso que refere. Nos 5 países citados, e entre eles Portugal, havia problemas a nível também da acreditação dos laboratórios. É possível em Portugal existirem laboratórios a prestar serviços sem serem acreditados. Isso é possível existir. E quem é que fiscaliza isso? As empresas podem levar os produtos a estes laboratórios sem eles terem as... Quando as empresas sem são cumprirem as auditadas, condições as empresas são auditadas pelo Estado. Há umas verificações, há diversos planos. O PAS é um deles, o plano dos resíduos é outro, o plano dos fitossanitários é outro. São planos do Estado, oficiais. O plano, por exemplo, dos agentes zoonóticos é outro. Sim, há uma série de planos feitos pelo Estado que garantem uma certa equidade no tratamento de todos os operadores económicos e que verifica se as análises que esses operadores executaram em laboratórios foram feitos em laboratórios acreditados ou não foram feitos em laboratórios. Quando não são feitos em laboratórios acreditados, não são válidas, obviamente. E nessa altura o Estado determina uma sanção administrativa Portanto, que há obriga essa à correção. fiscalização também. Também é feita essa fiscalização. Com certeza. Uma das questões que tem sido muito focada e muito levantada também, e aliás acho que há um estudo recente da DECO em relação a isso, que tem a ver com a questão da prevalência de bactérias, nomeadamente em alimentos, sobretudo na carne. Penso que foi um estudo feito recentemente em talhos, numa série de talhos, Exatamente. e que levantava essa questão. É particularmente sensível esta questão da carne que nós consumimos, compramos, não só a que já vem pré-cozinhada nos supermercados, mas também aquela que consumimos ou que vamos comprar crua, fresca? A carne o animal tem uma flora normal, da qual fazem parte alguns agentes patogénicos. Desde logo no matador, portanto, há determinadas condições que vão propiciar a contaminação desta carne que chega depois aos talhos. Portanto, quando nós vemos uma análise, e eu por acaso tive a oportunidade de ver o estudo, e aparece como um indicador de falta de higiene, poderá não ser uma falta de higiene do próprio estabelecimento. Pode ser uma falta de higiene Que vem de trás já, no percurso que a vem carne de trás faz. no percurso que a carne faz. Por acaso agora, muito recentemente, penso que foi agora em fevereiro, que foi, portanto, saiu um regulamento sobre a utilização de um agente antimicrobiano, o ácido lático, para a lavagem de carcaças de bovino, que eu acho que de certa forma vai melhorar um bocadinho a situação, porque na realidade aquilo que se passa é que o controle microbiológico das carnes revela que não estão em conformidade com aquilo que é imposto pela legislação. Portanto, há algo a fazer ao nível da higiene, desde logo ao nível da produção Estamos a primária. falar da nossa carne, que é abatida em Portugal. Da nossa carne abatida em Portugal.
Depois, relevância em termos de segurança alimentar. Sim, portanto, à partida, a carne é consumida bem cozinhada e, portanto, se for consumida bem cozinhada, não há problema nenhum. Porquê? Porque a altas as bactérias temperaturas são destruídas. Sim. Destruímos as bactérias? Destruímos as bactérias. Portanto, mesmo que haja algum problema de contaminação, se nós cozinharmos bem a carne, esse problema fica resolvido? Regra geral, sim. Sim. A maior parte dos organismos, das bactérias pronto, que têm sido referenciadas, sim. Agora, a grande questão é o que é bem cozinhado, não é? Por exemplo, um hambúrguer, que é um dos alimentos mais suscetíveis pelo facto de ser feito com carne picada, pode estar muito bem cozinhado no interior, até com um aspecto mais ou menos cozinhado no interior, mas não terem sido atingidas temperaturas suficientes para destruir essas bactérias. Isso por um lado. Por outro lado... Isso quer dizer que devemos evitar os hambúrgueres? Devemos evitar hambúrgueres mal cozinhados. Especial atenção a cozinhar hambúrgueres. Especial Bem atenção passados. a cozinhar Bem passados. hambúrgueres Bem passada ou a carne todos, toda de preferência, não é? toda a picada em particular no interior. Fernando já vai dizer picada no qual é a interior. opinião dele. Porque há preparados culinários que utilizam a carne crua. Estou-me a lembrar do bife tartar, por exemplo. Não é? Quando nós temos hábitos de consumo, uns nossos, outros importados, e no caso do bife tartar, claramente um hábito importado, como a comida japonesa, também come comida crua. Não é praticável o tratamento térmico num preparado culinário que se come cru, porque deixa de Mas ser... são exceções, não é? Não comemos bife tartar todos os dias. São as exceções que obrigam a que as condições originais da matéria-prima Sejam- que é usada para sejam aquele muito fim boas e sejam tenham uniformes. garantias. Exatamente. Porque quando sai de um talho ou quando sai de um matadouro, nós não sabemos qual é o destino que a carne tem. Não sabemos se vai para um bife tartar ou se é para um Mas hambúrguer. quer ou se é... concluir o seu raciocínio, Paula? Porque depois ouvimos Relativamente outras ao opiniões. bife tartar e outros hambúrgueres mal cozinhados, eu acho que é a opção do consumidor. Eu acho que o consumidor tem que ser bem informado. Ou seja, existe a possibilidade da carne estar contaminada. Existe a possibilidade destas bactérias estarem presentes e, portanto, não serem destruídas num prato como o bife tartar. Mas, continuando, relativamente implicações destas bactérias patogénicas na carne, tem muito a ver com as contaminações cruzadas. Ou seja, nós estamos a introduzir em nossa casa um alimento contaminado, a carne, que até vai ser cozinhada, mas esta carne, a manipulação, o contacto com outros alimentos que vão ser consumidos crus, por exemplo, as saladas, através das mãos, através da colocação na banca, onde até se lavou as mãos. Portanto, práticas de higiene, às vezes, menos cuidadas, podem realmente introduzir ou fazer com que a chamada contaminação cruzada, que estas bactérias passem de alimentos da Então carne a forma crua, como manuseamos a carne na nossa cozinha é muito importante? muito importante. Muito importante. As regras de higiene, a higiene dos utensílios, das superfícies, das mãos, o separar desde logo no frigorífico de todos os outros alimentos é extremamente importante para poder prevenir a contaminação cruzada. Portanto, quando manuseamos carne em casa, devemos lavar as mãos a seguir a ter manuseado a carne se formos manusear outros alimentos, é Claro, isso? claro. E as superfícies não devem deve ser limpa também antes de serem lá Limpa e colocados seca. outros alimentos? Sim, claro. Eu tenho a ideia que a maior parte das Isso pessoas é não obrigatório nos segue restaurantes. essas Há regras um grande todas. controle sobre isso nos restaurantes. Hã? Os restaurantes são controlados fortemente relativamente a Pois, essas questões. provavelmente os restaurantes Aliás, são mais controlados e por força desse controle até têm mais essa noção do que Do que o consumidor. do que nós em casa, não é? E também, isto agora voltando às estatísticas sobre as toxinfecções alimentares, aquilo que tem sido publicado é que o número de toxinfecções alimentares com origem em casa é provavelmente superior ao número de toxinfecções na Que acontecem restauração por via coletiva. dos restaurantes. E o que é que... quais podem ser as implicações de não termos esses cuidados? As implicações traduzem-se nas toxinfecções alimentares. Podem ser graves? Podem ser graves, podem ser... São casos raros? São muito comuns? Depende. Há bactérias que causam infecções ou intoxicações menos graves.
uma diarreia, uma dor de barriga, uns vómitos, uma noite, no dia seguinte recupera-se. E essas, se calhar, até são as mais frequentes. Mas há outras situações que podem ser mais graves. Por exemplo, no estudo da DEC referem a presença de listéria nas carnes. Listéria é uma bactéria que provoca infecções gravíssimas. Felizmente, num grupo